A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Pastor Alceu Filho, estamos aqui para dar prosseguimento à nossa série de meditações acerca da felicidade. Raiz da felicidade, essa é a meditação número 7. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os pacificadores. Está em Mateus capítulo número 5, versos número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Texto precioso da Sagrada Escritura. E seguindo a nossa linha de raciocínio, atitude interna, você já deve estar decorado isso, viu? A atitude interna é expresso em uma atitude externa relacional. Qual é a atitude interna que tem uma ligação direta com nós sermos pacificadores? Nós sermos mansos. A ideia básica aqui, te lembra da mansidão? Mansidão é quando a gente encontra uma paz profunda, porque a nossa vida está sendo direcionada agora pelo propósito de Deus. O que é mansidão mesmo, né? Relembrando, se você não viu o vídeo ainda, veja o anterior. Mansidão é quando a gente se permite ser conformado pelo propósito divino na nossa vida. A gente se entrega a Deus. E o propósito de Deus é estabelecido na gente. Irmãos, eu vou te falar uma coisa que é da minha experiência. No dia em que eu decidi, ou fui convencido pelo Santo Espírito, a não lutar contra o propósito que Deus tinha na minha vida, eu fui tomado de uma paz, eu fui tomado de uma inteireza de coração gigante. Até aquele momento, irmãos, eu tinha um coração muito dividido, porque havia as coisas que eu queria, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, e existia o propósito de Deus na minha vida. Quando as duas coisas se encaixam, tudo aquilo que antes era divisão, dúvida, falta de integralidade, o Senhor juntou em mim. E eu encontrei uma paz. Paz. Paz por entender que eu tenho um propósito, que eu estou no centro da vontade do Senhor. Irmãos, os mansos, eles encontram paz. E quando nós encontramos essa paz, nós temos a necessidade de externar essa paz, de vivenciar essa paz de modo externo e relacional. Nós sermos os pacificadores. Aqueles que não apenas vivenciam a paz, mas que promovem a paz, geram essa nova percepção, nova forma de viver. E aqui a ideia é só um detalhe sempre importante frisar, que quando a gente fala de paz, a gente não está falando de ausência de conflito somente. Porque, queira ou não, são textos antigos, a gente está falando do texto sagrado, que tem um contexto muito mais profundo, e a ideia da paz no texto sagrado não é apenas quando você não tem algum tipo de conflito. É quando você tem alguma paz que excede qualquer circunstância, que é maior do que aquilo que nos volta. Por mais que esteja no meio ao caos, você consegue encontrar essa paz porque você está dentro do propósito divino. Você está dentro da visão do Senhor na sua vida. O conflito pode existir, a dificuldade vai existir, a tribulação vai existir, mas nada disso afeta a nossa relação com Deus e a nossa relação conosco em paz. Eu quero referenciar isso com alguns textos sagrados. Primeiro que eu quero citar, esse vai ser bem rapidinho, Romanos capítulo de número 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É a justiça que Cristo atribui na nossa vida. É a justificação que nós recebemos, que faz com que hoje nós tenhamos esse relacionamento com Deus em paz. Irmãos, nós éramos inimigos de Deus.
A paz que nós temos hoje com o Senhor é mediante único e exclusivamente os méritos da cruz de Cristo. Jesus morreu pelo nosso pecado, morreu em nosso lugar, para que nós possamos ter paz com Deus. A ideia principal, o conceito principal é propiciação. Deus está virado contra o ser humano pecador. E essa ira de Deus é derramada plenamente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós temos paz com Deus. Não por causa da gente. Não por causa das circunstâncias que nos cercam. Mas porque Jesus conquistou essa paz para nós. Por isso que ela é inabalável. Por isso que ela é invariável. Porque é uma paz que vem do Senhor. É a paz que Cristo conquistou na cruz, irmãos. Nós temos paz com Deus. E sabe o que é lindo? Evangelho de João, capítulo 14, no verso de número 27. Olha que coisa linda. Diz assim o texto sagrado: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo há. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus conquistou na cruz, a paz que pertence a Ele, pelos seus méritos, pela sua vitória sobre a cruz, por ter morrido em nosso lugar pelo nosso pecado e ressuscitado ao terceiro dia, Jesus, ele simplesmente está pegando essa paz e nos dando. Não como o mundo dá, não é aquela paz superficial, frágil, descartável. É uma paz que vem de Jesus, que ele nos dá. Por isso que ele nos diz para nós não turbarmos o nosso coração, nem nos atemorizarmos. Ora, se eu fui encontrado por essa paz, se o meu coração está centrado, se eu tenho inteireza de propósito, qual o papel que me cabe nessa história? É de servir a Deus com o ministério de reconciliação. E esse texto vai ser um pouquinho mais longo, mas vale a pena compartilhar com você. Está na 2 aos Coríntios, capítulo número 5, verso 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que é essa reconciliação? É justamente a inimizade que havia entre Deus e os homens por conta do nosso pecado. Cristo desfez. Aonde havia barreira de inimizade, agora há uma íntima relação de pai e filho, pelos méritos de Cristo. E ele nos deu o ministério da reconciliação. O que é esse ministério da reconciliação? É uma forma que Paulo pode estar usando para chamar, meu amigo, você é um pacificador agora. Você vai levar a paz. Você vai promover essa reconciliação entre Deus e os homens, através da pregação do Evangelho, através de inteireza de propósito. A saber que, verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Que texto assim extraordinário. Extraordinário. Ok, por que eu devo fazer isso, irmãos? Porque, irmãos, nós somos tomados dessa maneira, nós somos entregues a esse amor, a essa reconciliação, a necessidade de promover essa paz.
porque isso foi conquistado por Jesus, foi nos dado. E observa, quem é o promotor principal dessa paz entre Deus e os homens? Quem que estabelece essa paz entre nós? Jesus. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, o único Filho de Deus. E quando ele nos chama para fazer parte desse processo de ser um pacificador, de ser um reconciliador, ele está falando, olha, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Olha que promessa maravilhosa. Aqueles que são pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, porque eles têm a evidência relacional, prática, viva, concreta, de que de fato foram reconciliados com Deus e são filhos da adoção. E hoje tem caráter de filho, porque o filho parece com o pai. O filho se procura ter o DNA do pai, ter as características, a formação. E o Espírito de Deus transforma a gente dessa maneira. O processo de transformação, a regeneração, a transformação da gente é nos adequando ao caráter de Cristo, é nos dando a mente de Cristo, é nos moldando a estatura do varão perfeito. Irmãos, eu sei que não é agora, eu sei que é um processo de vida toda, eu sei que depende de glorificação, não estou falando nada disso, mas eu estou te falando que você precisa expressar ser um pacificador, porque isso é uma evidência de que você foi adotado por Deus através dos méritos daquele que promoveu a paz entre nós e o Senhor. Nós somos chamados filhos de Deus quando primeiro encontramos a paz e quando nós promovemos essa paz. Repito, essa paz que não é uma paz de ausência de conflito apenas. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que sobrepõe qualquer circunstância. É a paz que é baseada no nosso relacionamento perfeito com o Senhor, que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Quero agradecer mais uma vez a sua paciência de ter me ouvido até agora. Se essa série de mensagens tem sido uma bênção, compartilhe com mais pessoas para que a gente consiga estar bem pertinho já do final, já estamos nos últimos momentos dessa série Raiz da Felicidade, que eu vou me ater às bem-aventuranças. Mas espero ter sido uma bênção para você. Lhe agradeço a atenção, um abraço grande e a paz do Senhor.